Olá, pessoal! Nós vamos começar mais um podcast, Conversa de Empreendedor, dessa vez com duas empreendedoras. Sejam bem-vindas, Carla e Beta. Elas são proprietárias do buffet Sal, Alta Gastronomia. Sal é inesquecível, né? Porque a gente precisa de sal para viver, inclusive. Mas eu não vou apresentá-las, eu vou deixar para que elas mesmo se apresentem, porque é muito mais autêntico. Oi, gente, meu nome é Carla, todo mundo me conhece como Carla Aldares. A Beth já introduziu, né? E eu e Beta, a gente tem carreiras distintas, trajetórias distintas, mas em determinado momento da vida a gente cruzou e nesse momento a gente viu que a gente tinha muito em comum, apesar de ser completamente diferente, Sim, né, Beto? A gente tinha muito, complementares. muito em comum, complementares, a palavra certa. E a gente viu que podia fluir muito bem essa parceria. E aí, com isso, Beth, a gente viu esse potencial e falei com a Beta, vamos, você topa uma parceria? Expliquei para ela, a gente nem tinha o nome ainda, Sal. É verdade. Na verdade, nem tinha o nome. Falei, ó, topa uma parceria, tô querendo fazer esse tipo de evento. Expliquei para ela, falou, não, topo. Como sempre, a Beta, sempre eu falo para ela, o que você topa isso aqui? Então, Topo. o que ligava vocês era a paixão pelo ambiente da culinária, vamos dizer assim, é isso? Que Exatamente. você vem desse ambiente com vários cursos de gastronomia e etc e tal. Mas a sua formação é outra. Se apresenta para o pessoal te conhecer, Sim. Beta. Oi, gente. Meu nome é Roberta, mas todos me conhecem como Beta Cifuentes desde sempre. E eu sou nutricionista, tenho formação pelo Senac também de cozinheira, tenho especialização na área de gastronomia funcional e sempre empreendi, a vida inteira empreendi. Então, em outras áreas também, tive floricultura com meu marido, Oh, que legal. tive loja de roupa feminina em Nova Lima com uma amiga, e depois eu comecei a empreender com a gastronomia. Eu fazia geleias, compotas, conservas, e assim eu fiquei um tempo participando de feirinhas. Depois eu comecei a fazer as mesas gastronômicas, então teve uma trajetória já assim longa com a gastronomia. E ano passado a gente se conheceu, eu e a Ká. O que uniu a gente foi o beach tennis, a gente se conheceu no beach Já ia falar tennis, isso tem agora. essa paixão em comum. Que legal. Amamos jogar beach tennis, e a gente se conheceu lá. Eu lembro do meu marido falando assim, a Ká é chefe de cozinha. Eu falei, gente, deixa eu seguir. Aí comecei a seguir a Ká. E aí ela postava as coisas, eu curtia. Aí eu postava, ela curtia. E aí eu lembro direitinho, um dia ela ia fazer um evento, um jantar, se não me engano, uma confraria. Era uma aula de gastronomia. Era uma aula. Era uma E aí eu aula. falei assim, Você ia ser aluna ou a professora? a Professora. professora. E aí eu mandei mensagem para ela no Instagram, falei, nossa, que massa, se você quiser alguém, meu parceiro, alguém para trabalhar com você, me fala, que eu animo super. Ela, nossa, Olha só. sim, animo. E aí, Eu acho já que tava logo de olho depois- já nela, assim, eu já tava estudando, assim, Foi, pensando. foi. E nossa parceria nasceu assim, mais improvável possível, porque ela era a única pessoa do beach tênis que eu olhava torto. Falava assim, essa menina é assim, Ainda tem isso. tem isso, ainda não tem, não. Mas aí eu fui saber realmente que ela mexia com gastronomia, vi o trabalho dela, fiquei super encantada com o trabalho dela. Falei, gente, eu tava precisando de uma pessoa para agregar também meu trabalho. Falei, olha, eu acho que eu gostei dessa menina. Aí a gente foi, ela foi me auxiliar nesse dia e gostei muito do jeito dela, que eu sou ligada no 220, ela já é assim, sou a mais calmaria. a calmaria, 480 e essa aqui, paz. ela na Exatamente. paz. Aí eu tava Exatamente. precisando de uma pessoa para me, né, falando, não, vamos devagar. aí a gente foi fazendo outros eventos, eu fui chamando para outros eventos. E aí eu pensei assim, gente, eu acho que é a pessoa que eu preciso para mim, para me ajudar nesse projeto que eu tô querendo. Só que aí eu te chamei para tomar um café e expliquei para ela. Ela não topo. Foi. Mas eu não sabia exatamente o que era que ela. Eu expliquei para ela, assim, mas nem eu sabia. Vamos fazer alguma coisa junto? Vamos E a gente fazer. teve um monte de ideias, assim, Um monte né? Eu de lembro que você falou ideias. um monte de coisa. Eu saí da nossa reunião com a cabeça assim, fervendo. A gente só sabia que a gente queria trabalhar juntas, assim. É, Ainda como seria, a gente não tinha essa certeza, né? e eu tava dando consultoria também num restaurante. E eu tava vendo também que se abriu a nova turma do Desafio Empreendedor. Uhum.
E, gente, é até importante eu falar isso, que em outro momento, quando eu também sempre empreendi, eu estava com a Matula Fina, que era uma empresa de alimentação saudável congelada. E eu estava muito esgotada, assim, não estava no melhor momento, mas eu iniciei o Desafio Empreendedor Foi. naquela época e fui aberta com a Beth. Falei, Beth, olha, não estou no meu melhor momento, mas eu já tinha começado, falei, eu não consigo, preciso pausar isso aqui. E isso foi quase 1 ano e meio, 2 anos depois, eu fui atrás da Beth de novo, porque aquilo ali ficou na minha cabeça. E a Beth gentilmente me recebeu, me abraçou minha ideia, falou, não, vamos, pegou na minha mão, assim, igual filha mesmo, falou, olha, vamos juntas, vamos. E o nosso projeto da Sal iniciou exatamente no primeiro momento, no primeiro mês do Desafio Empreendedor, que foi de extrema importância para a gente. E foi tão legal porque quando eu fui. É importante a gente conversar aqui com as pessoas para as pessoas entenderem o tanto que a gente é louca. Porque você me ligou no dia, exatamente no dia que tinha tido o primeiro encontro. Olha só. Foi, porque eu lembro que a gente não participou do primeiro Exatamente. encontro. E eu nem lembro que foi, eu não foi sabia no disso, na dia verdade. que- Olha que exatamente. E aí eu falei, não, tudo bem, a gente faz, mas então vamos começar agora, porque vocês já perderam o primeiro encontro, não pode perder mais nada. E marcamos a consultoria para aquele mesmo dia. E foi muito importante isso, porque isso também deu uma acelerada na gente. Falou, não, Sim, peraí, é. já está começando a primeira turma, vocês precisam. Aí eu já fiquei assim, meu Deus do céu. Porque eu não foi. queria, justamente por já ter vivenciado com a Carla uma experiência onde ela queria aproveitar, mas ela não tinha condição emocional naquele momento de aproveitar. Eu não queria que se repetisse o fato de pegar o bonde andando, o que não era nem o caso da outra vez, e não poder aproveitar. E aí eu acho importante contar para vocês, gente, quando as almas das pessoas se encontram. Porque eu não estava sabendo que elas mal se conheciam, entendeu? E fui lá para a consultoria, muito plena. Foi quando eu entendi que elas estavam começando aquele projeto de duas naquele momento. Então, eu acho importante trazer isso, porque é óbvio que quando a gente está falando com pessoas que nos perguntam, por exemplo, sócio é bom ou é ruim? É uma pergunta bem comum e pertinente. E eu sempre respondo, depende, né? Por que depende? Porque o sócio, ele é uma pessoa que pode ser uma âncora, no sentido de que você não consegue subir porque ele está te segurando, ou ele pode ser uma pessoa que vai ficar só carregando o banquinho e você o piano, que também não é bom, ou ele pode ser uma pessoa que traga aquilo que te falta. E o caso de vocês, depois a gente viu através da ferramenta, né, que a gente usa de avaliação de personalidade, que é o DISC, o tanto isso, que né? as duas se complementam. Então, nesse caso, a resposta para vocês sócio é muito bom. É muito Sim. bom. Se me perguntar de Sim. sociedade, é porque é igual casamento, né? É. Eles falam assim, nossa, você vai casar? Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. E tem pessoas, você vai perguntar, você vai casar? Faz, é a melhor coisa da vida. E a Exatamente. sociedade é um casamento. Exato. né? Muitas vezes você convive no seu ambiente de trabalho com os seus sócios e com os colaboradores, muito mais até do que com a sua própria família. Exatamente. Daí a ideia. Mas eu acho importante trazer isso para as pessoas, porque tem muita gente que quer empreender e que não faz por falta de coragem, por se sentir sozinho. Né? Mas como é que vai ser se eu fizer tudo sozinho? Então tá aí, gente, uma inspiração que você pode encontrar, mesmo não sendo uma pessoa provável, num ambiente que não era provável, no beach tennis e tal, mas entender que, uma vez que vocês estabeleçam que ambas têm afinidades que vão para além do trabalho, é possível construir uma coisa com leveza, e o que a gente vem trazendo nesses 7 meses, né? Então, acho que foi bem legal vocês contarem para as pessoas como é que as coisas aconteceram. E aí eu queria contar para vocês uma curiosidade. Então, eu fui apresentada, a Carla eu já conhecia, a Beta foi um prazer conhecer. Tá, e o que é o negócio de buffet? A Carla, qual que é o negócio de vocês? Qualquer coisa menos buffet, tá, Beth? Falei, então tá bom. A gente não quer ser Então, chamada a gente como não buffet. quer ser chamada de buffet. Gente, eu não sei o que era minha cisma com a palavra buffet. Mas assim, eu tive muita resistência. Falei, ó, a gente coloca qualquer coisa, menos não vou usar a palavra buffet.
Eu não quero ser conhecida como buffet, eu não quero de jeito nenhum ter um buffet. É muito desgastante, é uma coisa que eu não quero. E eu lembro muito de uma coisa que você falava comigo, a gente não pode ser aquele filho, não sei se era exatamente assim, aquele filho que bate o pé e fala assim, eu não quero, alguma coisa do tipo assim. A gente tem que ter a mente aberta, falar assim, opa, Sim. peraí, você pode não gostar disso, mas ser oportuno para o seu negócio. Uhum. Então você tem que ter a mente aberta também. Tem que Eu estar bati aberta no pras pé, não mudanças, quero, vou É. deixar você concluir. Mas você sabe que eu acho que isso que você está trazendo é até fruto de algumas coisas que acontecem hoje no nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo, que são os rótulos que são colocados, tanto Uhum. para o bem quanto para o mal. Uhum. E às vezes, eu sinto que nós estamos vivendo um momento, eu quero até a opinião de vocês muito a respeito disso, que há quase que uma imposição de você ser inovador. Então, talvez o que você tivesse fosse em algum lugar lá da sua consciência, alguma coisa como assim: eu quero continuar fazendo as coisas que eu faço maravilhosas de comida Uhum. para os outros, mas eu preciso inovar. E se eu chamar o meu negócio de buffet, eu não estou sendo inovador. Às vezes não é uma coisa que está na consciência. E a gente está vivendo um momento tão esquisito que eu acho que o mundo precisa de inovação, mas Uhum. necessariamente não precisa vir à frente de tudo. Então, talvez naquele momento, hoje a gente passando, né? Passaram-se tantos meses, esse fosse o obstáculo. Muito menos pela palavra e muito mais pelo fato de querer trazer um conceito novo para uma coisa que é tradicional, que é um Uhum. serviço de buffet, é uma coisa tradicional. É, E eu me lembro de eu falar, tudo bem, então faz, chama do que você quiser. Você lembra disso, eu Beto? lembro, eu lembro. E é muito a gente fazer o que já tem, a questão da inovação que você está dizendo, né? Mas de forma diferente, Foi lógico, né? Não né? tem O que inventar a nome não roda. muda, né? Não, não. Porque o nome, ele só identifica qual é o seu negócio, porque senão, eu me lembro de falar para você, mas as pessoas vão chegar até você como? Só uma Sim. pauta. Mas não era só a questão do nome, a questão também que me pegava era, eu não quero fazer festas grandes, eu não quero fazer festa para 200, 300 pessoas. É. Tinha as Isso também. crenças limitantes. E eu Exatamente. pensava, olha, eu quero agregar valor ao meu negócio, atender um público mais intimista, que eu consiga atender de forma personalizada e criar experiências que eu só vou conseguir fazer de uma forma intimista. E ao decorrer do desafio, eu pude entender que o quê? É aquela coisa do pai rico, pai pobre, do livro, né? Que a gente tem o livro também, que tem todo mês a gente tem um livro para ler. E é muito importante, não é só um livro, é assim, Sim. aplicações. E a gente vê, a Beta às vezes falava para mim, gente, a Beth é danada, né? Porque ela manda a gente ler determinados livros que Vai amarrando, vai né? amarrando Assim, exatamente com os procedimentos, com as coisas que a gente vai fazendo no decorrer do desafio. Isso parece que encaixa. Isso chama metodologia, É tá certo? metodologia, Encaixa. Não é por acaso, né, Não é por Beth? acaso, Não é por nada é acaso. por acaso. É. E foi muito importante isso pra gente, essa questão. E eu falava, gente, eu não quero fazer festa para 300 pessoas. Eu comecei com essa ideia e ao decorrer do desafio, terminamos o desafio, eu hoje falo, Sal é um buffet, e eu quero fazer festa para 200, 300 mil pessoas. O céu é o limite. E sim, Entendeu? dá para fazer de uma forma dá para diferenciada, fazer de uma forma personalizada, né? e a gente consegue hoje fazer eventos para 200, para 300 pessoas, casamentos, coisas que eu, né, não era algo que eu esperava fazer, não era algo que estava dentro do meu propósito. Por quê? Porque eu achava que eu só conseguiria entregar aquela forma de trabalho minha para determinados grupos de pessoas. E hoje não, eu consigo fazer isso, eu consigo trazer o conceito da Sal, que é criar experiências, trazer eventos personalizados, de ter aquele contato direto com o meu cliente, de entender o que ele quer. Falar, olha, minha festa, eu quero fazer minha festa de casamento com você. De eu sentar e falar assim, tá, como que você quer sua festa de casamento? Eu não vou fazer a festa de casamento que é Ctrl+C, Ctrl+V de todos os buffets. Sim, eu quero fazer a minha festa, Eu quero né? fazer Não exatamente. a festa dos outros, Não né? a festa dos outros. Então, eu posso fazer aquilo para o cliente. Uma outra coisa também que é muito importante, que a gente estava até comentando aqui antes, é que as pessoas, às vezes, colocam a gente em uma caixa. Falam, ah, nossa, isso aqui não é para mim. Ah, o seu trabalho, o seu serviço, ah, eu não vou conseguir pagar, né?
E não, gente, a gente consegue entregar experiências, é o que eu falo, a gente consegue entregar eventos para todo tipo de público. A comida boa, a alta gastronomia, não precisa ser caro. A gente fala que a gente distingue um chefe bom, de fato, o chefe que ele consegue pegar lá no sacolão ingredientes que são super simples e transformar esses ingredientes em pratos nobres. Porque um chefe que fala, eu vou lá no Verde Mar comprar vieira, foie gras, outra... aí até a gente que fácil, não é chefe, né? Exatamente. Então, você consegue muito bem... E aí o céu é o limite também de preço, né? Sim, lógico. Então, só que a gente está falando o quê? Que eu consigo pegar ingredientes que são baratos, que está acessível, e transformar eles em pratos de altíssima gastronomia. É a diferença de um chefe de cozinha de fato, que trabalha com aquilo, que trabalha com paixão, de um cozinheiro, de um chefe que não quer entregar uma experiência de fato. E aí eu acho que nesse aspecto, eu acho que essa parceria de vocês, ela é muito profícua, justamente porque eu percebo, né, na Carla, essa coisa que vem muito da parte artística, e gastronomia tem muito de arte, Sim. né? E da Beta, de trazer para como equacionar essa ideia que está num âmbito mais do imaginário, porque toda a ideia, e principalmente quem tem essa veia artística, ela está num lugar por aqui que tem que ter alguém que faça a ligação, tá bom, então vamos fazer cá, né? e traz para cá. E eu fico encantada quando eu encontro com vocês como isso cabe para cada uma das duas a sua parte, num misto de confiança, no sentido de me entrega que eu dou conta, Sim. e num misto de admiração, porque eu acho que as relações entre as pessoas, sejam de sociedade, de casamento, seja do que for, elas têm que ser pautadas com esses dois ingredientes, né? Sim, Que é confiança e admiração. Sim. Se um dos dois faltar, em algum momento isso vai pesar no resultado. E eu percebo isso claramente. Então, assim, ao longo desses 7 meses, isso aconteceu o tempo todo. Uma buscando qual é o nosso lugar, o lugar ao sol da Sal, né? Porque o lugar ao sol é aquele que, igual aquelas figuras, aquelas fotos que a gente vê de campo, até de girassol mesmo, né? Que são lindos, porque o girassol ele gira para o sol. Sim. Mas tem sempre um que estica o pescocinho e se destaca, porque ele busca aquele lugar. Então, a Sal precisa, e já está conseguindo construir na Grande Belo Horizonte, né, esse lugar ao sol, proporcionado por personalidades complementares. Sim. Porque, por exemplo, se as duas forem completamente artistas, quem vai trazer... Um lado vai ficar faltante. A execução. Se as duas forem completamente racionais, onde vai estar o diferencial? Né? E eu acho que isso é muito legal. E aí, perceptível também, Beth, a gente estava fazendo um evento essa semana e uma funcionária nossa virou para mim e falou: ai, Carla, nossa, gente, você e a Beta são tão diferentes, mas tão diferentes. Eu falei, igual, ainda falei assim, igual água e óleo, né? Ela falou, não, água e óleo não se misturam. Vocês são iguais arroz e feijão. Bonitinho. Aí eu peguei e falei, nossa, olha que ótima definição que você deu pra gente. Aí ela falou, você sabe por quê? O arroz é completamente diferente do feijão. O arroz é maravilhoso, o feijão também é maravilhoso. Eles separadamente são gostosos, mas eles juntos são perfeitos. É verdade. E é exatamente isso. É bem isso. E a gente realmente tem essa questão, porque todo mundo sabe, eu sou ligado 220, eu penso em 1 milhão de coisas, 1 milhão de projetos, e a Beta já olha, aquela paz, a Beta é dos detalhes. Igual, por exemplo, às vezes a gente precisa tem eventos que eu preciso dar aquela acelerada, porque senão não acontece. E ela sabe que, tipo assim, eu dou conta, vão lá, gente, vão atender 300 pessoas, blá, blá. Ela fala, Carla do céu, calma, respira, eu não consigo. Aí eu falo pra ela, olha, Beta, esse é o meu lugar, deixa comigo que eu vou conseguir. E o lugar dela é dos detalhes, de montar uma mesa, de ir colocando pétala por pétala, a pinça, sabe aquele detalhe final, aquele retoque, aquela passada de detalhes, aquela coisa que encanta, que todo mundo, quando vê uma mesa nossa... Que é o que faz diferença. Que faz a diferença. Então, a gente tem muito isso, né? E a gente consegue muito bem definir
quais que são as habilidades Os e pontos fortes de cada os uma, pontos né? E os fortes, fracos pontos para fracos outra também. compensar, né? Porque tem os pontos fracos, eu tenho, ela Lógico, tem, todos e a nós gente temos. consegue identificar isso hoje em dia na empresa. A gente pensa assim, olha, Beta, ó, isso aqui não dá para eu falo muito abertamente com ela, falo, ó, Beta, isso aqui não dá. Vamos trabalhar de outra forma. Eu acho que isso aqui é a sua cara, isso aqui é o que você sabe fazer, eu não consigo. E a gente E se deixa que entende, isso eu e ela faço. pega, fala, ó, isso aqui eu faço. Então, e é uma coisa muito legal, porque toda empresa tem que ter um alvo que o resultado da empresa tem que estar lá, escrito naquele alvo, né? E isso tem que estar muito claro para as pessoas que estão tocando a empresa em direção àquele lugar. E quando você entende que chegamos num acordo, queremos chegar nesse ponto, e entende o que cada pessoa pode contribuir para chegar nesse ponto, aí você trabalha cansado. Eu tenho notado vocês, eu vejo nas publicações Exausto. A gente cansadas. até faz uns vídeos assim, E muito mais pelos vídeos pra e mostrar a pelos vida real, relatos, né? exatamente, mais realizadas. Porque assim, todo o trabalho, ele tem em alguns momentos que exigem do empreendedor um nível de entrega que exaure. Eu não tenho a menor dúvida. Cada um, se você pegar um cirurgião que entra para dentro de uma sala e fica 12, 14, 16 horas, pesa, né? Mas ele tem o alvo de fazer e terminar. Então, aí está tudo bem. Agora, se você estiver fazendo alguma coisa que te exaure e não te realiza, aí é insustentável no médio e no longo prazo, até no curtíssimo prazo. As pessoas brigam, as pessoas desistem, né? Então, essa harmonia de se cansar por uma causa que vale a pena, eu tenho notado em vocês de uma forma muito presente. E uma outra coisa que eu queria contar para as pessoas que não conhecem vocês é que para chegar no resultado que vocês têm entregue, e esse resultado aqui a gente consegue ver pelas redes sociais e tal, existe todo um preparo que antecede essa entrega, né? E esse preparo é o que antes não havia, no sentido de encarar isso como uma empresa, né? E usar aquela frase que eu falei para vocês várias vezes, né? Quanto custa para vocês ganharem dinheiro? Porque senão também não se sustenta a empresa no longo prazo. E foi muito legal poder acompanhar essa evolução de vocês nos dois sentidos. Quem que a Sal quer ser neste universo, quer dizer, a minha posição, a minha missão, a minha cara, a minha identidade, e a qual custo? Porque não vale ficar trabalhando sem ganhar dinheiro. Com certeza. Né? Com certeza. E a gente veio fazendo uma progressão que foi muito legal, né? Muito. Eu queria muito que vocês falassem do sentimento de mesclar um assunto que é a paixão de vocês, que é a gastronomia, com um assunto que não era a paixão de vocês, que é a gestão. Nenhum negócio funciona sem gestão, né? A verdade Pois é. essa. E assim, o planejamento, o preparo, ele tem que ser bem feito, porque o evento em si, o dia do evento é só uma consequência, né? Exatamente. O sucesso desse evento vai depender do que a gente fez lá atrás, desde a conversa com o cliente, desde o orçamento, planejamento de tudo. Então, assim, quando nós começamos o desafio, né, Beth, a gente não tinha nada ainda, né? Nada. Tava tudo por fazer. Tudo por fazer. Eu lembro que depois da nossa primeira reunião, que você mandou, sei lá, 40 itens que a gente tinha que resolver no primeiro mês, eu falei, Senhor. E foi isso, né? Assim, vamos ligar aqui o 220 e ir. Então, a gente foi começando a fazer todo esse processo. Ficha técnica, relação de fornecedor. O básico, a gente ainda não tinha o básico, que a gente né? sabe que a gente precisa fazer sempre. E a gente vê a importância disso, né? O tanto que tudo foi fluindo depois que a gente foi organizando. E ficando mais leve, né, Beta? Eu sinto que para a Beta, que fica com a parte da gestão dos números e tal, em relação ao primeiro momento e o dia de hoje, como as coisas ficaram mais fáceis. E aí trouxe mais tranquilidade para Carla poder fazer aquilo que é um diferencial dela, que é relacionamento, que é criatividade. Não, né? é engraçado até para ilustrar assim, essa nossa diferença, né? E a complementariedade.
Cá fica, né? A cabeça dela não para, cheia de ideias. E ela assim, e eu com um caderninho, eu tenho um caderno. Ela vai abro esse anotando tudo. caderno. Não, peraí, deixa eu anotar o que você tá falando. Porque é isso, né? E olha o quanto que é importante. Ao invés dessa diferença irritar, ela é fruto de admiração. Exatamente. E deixa eu aproveitar o máximo que eu tenho aqui. E é tão interessante porque existem lugares que a gente vai fazer trabalho com sociedades que estão desgastadas, onde as pessoas anulam o que o outro tem de melhor. Então, você vê uma situação como essa, o criativo vai falar, para de anotar, tudo você tem mania de anotar. Sim. E o que anota fala, será que você não entende que se a gente não fizer organizado, para com tanta criatividade? Ou seja, a falta de harmonia, ela tira exatamente o tempero que faz a diferença. O sal que falta. Ótimo. Aliás, o sal, Pitada de sal. como que foi chegar nesse nome? É tão legal. É muito legal. A gente queria um nome Irritantemente simples. curto, forte e que fizesse sentido. Por incrível que pareça, a gente decidiu fácil, né? A gente decidiu fácil, muito fácil. Fui dando alguns nomes pra Beta, ela foi falando, não gosto desse, não gosto desse. Falei, então eu gosto desse. Você também gosta? Gosta. A gente criou tudo, a gente criou a identidade, a logo, tudo. Mas olha o que vocês trouxeram, olha como isso é importante até pra gente inspirar outras pessoas. A gente não tinha um nome, mas a gente tinha uma essência. Olha o que você falou. A gente queria que fosse curto, Sim, a gente sabia. forte e que fizesse sentido. Então, com esses 3 elementos, ficou mais fácil encontrar um nome. Sim, o nome veio com mais facilidade. Porque tem pessoas que começam pelo nome, em vez de começar pelo propósito. Olha que bacana. Né? E eu vejo que lá na frente as pessoas assim, nossa, vocês tiveram uma sorte com esse nome, né? Não tem a ver com sorte. E eu queria alguma coisa que fosse, a logo fosse alguma coisa que fosse tipo uma assinatura. E a Sal é muito assinatura. Uma assinatura. E eu falei pra Beta assim, mas vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas sal demais estraga, sal de menos também. Então a gente quer ser a pitada certa, o tempero certo. Olha quanto slogan que dá pra fazer. Sim, dá pra fazer muito slogan, muita jogadinha assim. E é isso, entendeu? A Sal veio para justamente fazer a diferença e para mostrar que a gente consegue atender todo tipo de público e todo mundo merece viver experiências, entendeu? Eu queria muito que já que você falou isso, Carla, e que hoje isso tem sido dito em vários tipos de negócio, não só em negócio de gastronomia, que são as experiências. Eu queria muito que você explicasse para o nosso público, porque independente das pessoas se inspirarem em vocês na questão da gastronomia, o que é trazer essa experiência para vocês? Quando vocês pensam, quando vocês recebem um cliente, uma demanda, quais são as perguntas que vocês fazem para esse cliente para poder proporcionar essa dita cuja dessa experiência? Então, é muito importante essa pergunta. Vamos lá, vou começar bem de trás, assim. Eu falo que a gastronomia mudou muito. Antigamente, a gastronomia era assim, a culinária, né? Era um caderninho de receita passado de geração em geração. Eu lembro da minha avó com os caderninhos de receita e tal. Uma comida maravilhosa, deliciosa, que era posta à mesa, assim, as panelas, grandes panelas, travessas, a gente ia lá se servir e tudo mais. Que era maravilhoso. Eu continuo achando maravilhoso. E, gente, só que a gente tem que acompanhar também a evolução da vida. Não tem aquela coisa de ficar enrijecido em nada. E o mundo vai mudando. Hoje, as pessoas sentam para comer, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Tirar uma foto, postar no Instagram. É a primeira coisa. Antigamente não tinha isso. Hoje em dia mudou tudo, mudou tudo. E as pessoas... Então, isso já é uma parte da experiência. É uma parte da experiência, onde eu quero entrar. Então, assim, aquela mesma comida que era maravilhosa... Você pegar aquela comida, empratar, colocar numa louça bonita, de uma forma diferente, apresentar de uma forma diferente, ela já tornou uma experiência para aquela pessoa. Por quê? Um simples gesto. E aí entra aquela parte, nossa, mas só comida chique, não, mas está cozinhando vieira, camarão, foie gras. Não. Um simples prato de legume, a mesma galinhada que sua mãe fazia lá, sua avó fazia, servida de uma forma diferente, que a pessoa fala assim, nossa, que lindo, isso foi feito aqui para mim? Isso aqui você fez para mim? Então, ela se sente acolhida. Ela se sente abraçada de uma forma diferente do que eu simplesmente pegar ali o frango, o quiabo, o arroz, o angu e entregar para a pessoa ia ali se servir.
Ela começa com aquela experiência, porque a experiência gastronômica que a gente sempre está pautando, ela não começa só no ato de você sentir a comida e achar gostosa. Ela começa o quê? No visual, quando você olha, vê e fala, eu quero tirar uma foto disso aqui. E a Que foto legal. não é só Sim. postar para os outros verem, porque ela se sente acolhida. Se você for na minha casa, eu tô te servindo um prato que eu fiz com todo carinho do mundo, apresentei, Cozinhar é um peguei ato de amor, né? É um ato de Sim. amor. Então, se você pensou na louça para ser servida, em toda técnica que tem para ser servido, porque um prato, gente, quando eu falo, eu sou especialista em food styling. Food styling é o quê? É você trabalhar com produtos e saber exatamente como que é feito aquele empratamento. E o empratamento não é simplesmente a gente coloca lá um verdinho por cima, vou colocar uma florzinha aqui. florzinha. Não, gente, não tem isso. Tem gente que coloca o quê? Uma pedra no prato. Gente, você não coloca coisa que você não come no prato da pessoa, não. Então, assim, hoje em dia, o mercado, se vou falar uma palavra, mas o mercado está muito prostituído. Então, as pessoas acham que empratamento, não, vou colocar uma florzinha aqui. Não, tem uma lógica. Existe uma lógica, existe uma técnica para ser Isso feito. é tão interessante o que você está trazendo que, por exemplo, as pessoas confundem é, você arrumar uma mesa posta com frescura. E não tem nada disso. Não. Não, Tem uma não. praticidade. E as Os pessoas... talheres estão naquela ordem, Sim. por causa porque não é do aleatório, uso, nada os aleatório. Isso faz copos. parte da experiência, né? Exatamente, isso faz parte da Isso- E a experiência. gente falando assim, a Cá tá falando mais da comida em si, mas a gente pensando na experiência total do cliente, né, que a gente quer sempre levar para ele, acontece assim, desde o primeiro contato com o cliente. Então, a gente faz um briefing ali, a gente tenta entender a intenção daquele cliente, né? Ah, eu quero um jantar de noivado, se for porque uma geralmente, coisa. geralmente Então, a a gente pessoa manda... faz, aquele atendimento ali mais personalidade, mais personalizado, tenta entender mesmo a demanda do cliente. A gente faz uma proposta também belérrima, assim, para poder. Ali a gente já vai mostrando, né, o capricho com o nosso trabalho, o cuidado com os E detalhes uma escuta também. ativa, né, Beta? No escuta sentido ativa. de A procurar gente gosta de ligar para o sentir o que a cliente. pessoa está querendo, Porque as né? pessoas vão falando assim, eu De estar gostaria de um próximo orçamento deles. para 30 pessoas, tal dia, tal É. dia, tal dia. E as pessoas querem rapidez e praticidade. Sim. E esperam, e a gente tem também uma coisa que eu falo sempre, gente, não deixe o cliente esperando. Nosso tempo eu falo com a meta de Resposta. 24 horas, no Legal. máximo, assim, eu gosto para entregar a proposta. Sim, sim. Então, Uhum. só que as pessoas, elas mandam o básico e acham também que a gente, nossa, peraí, com isso aqui eu vou fazer. Tem empresa que vai lá, já tem a proposta praticamente. O Ctrl+C, o Ctrl+V. Ctrl+V. Aí que a gente entra na questão que eu falo, olha, a gente não quer entregar uma festa igual de todo mundo, a gente quer entregar a Exatamente. sua festa. E aí é onde eu entro muito nessa questão. Eu viro e falo, olha, peraí, o que você está buscando? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Eu quero uma festa de aniversário para 20 pessoas. Espera aí, qual que é o horário? Pode ser de manhã, à tarde ou à noite. Quantos De manhã anos essa pessoa vai quantos anos fazer? a pessoa tem? É. Porque de manhã eu posso eu posso te sugerir um brunch. Aí à noite, vamos fazer o que você quer? Um coquetel. Então, assim, tem várias vertentes dentro disso aí. Aí, qual que é a idade da pessoa? Qual que é o seu público? Quem são os convidados? Exatamente. Tem intolerantes, tem vegetariano. Por quê? Porque a gente não tem que agradar somente o convidado, ou Sim. somente o cliente. A gente tem que agradar todos os Os convidados convidados. também. Todos têm que se sentir acolhidos. Sim. Então, assim, a gente sempre pensa nos mínimos detalhes. Igual, por exemplo, eu recebi um pedido de orçamento que era de um casamento e a pessoa virou para mim lá no finzinho, quase terminando já os trâmites da negociação, ela falou comigo, nossa, a metade dos meus convidados são celíacos. Ah, Aí eu falei, opa, então aqui já muda de figura. com certeza. Então, assim, eu preciso colocar isso em contrato, eu preciso te mostrar que... Fazer uma ilha separada. Uma ilha separada, A mesmo assim. própria confecção da comida, né? Sim, porque é muito sério, gente. Sim, celíaco, A gente sim. fala muito da comida, só do sabor e tudo, mas a comida, eu falo o seguinte, ela pode até te matar. Pensa, Sim. pode ter uma contaminação cruzada ali no dia do Sim. evento, e assim, a gente não é um buffet especialista em celíacos. Então eu falei, olha, ou você contrata uma empresa que são especialistas e faça à parte que eu nunca vi isso, metade dos convidados celíacos, ou você saiba que o quê? Existe o risco. Sim. Existe o risco de uma contaminação cruzada. Então, assim, é muito importante você pensar em tudo, porque o cliente vai te cobrar tudo no final. Mas olha que interessante, vocês estão trazendo uma experiência
e a gente está entendendo que esse cliente dessa experiência, não especialmente do celíaco, é um cliente de CPF, vamos dizer assim. Mas eu estou vendo uma similaridade incrível com os clientes que vocês têm atendido no CNPJ. Os corporativos. Que são os corporativos. Por que eu estou vendo isso? Porque a minha percepção da nossa conversa, e acho que é importante trazer isso para as pessoas, que quando vocês falam que a Sal, ela quer trazer uma experiência para o cliente, e vocês contam todo esse preparo, isso vai ao encontro da identidade das marcas. Então, quando você é chamado para fazer parte de um momento de lançamento de uma coleção de roupas, de lançamento de um veículo, de lançamento de uma coleção de joias, de lançamento de um novo produto dentro de uma clínica de estética, aquelas empresas, elas têm uma identidade que responde por elas. Você concorda? Sim, completamente. Então, a presença da Sal num evento desse tem que conversar exatamente a mesma língua que a marca conversa. Exatamente. E você só consegue fazer isso se você tiver uma escuta muito ativa para atender o seu cliente nessa tal experiência. Eu estou errada no meu entendimento? Correta. Isso se chama personalização. Exatamente. Que é o Olha que só que legal. É o que a gente busca, é o que a gente trabalha, a nossa pauta o tempo todo. Exatamente. Por isso que a gente consegue trabalhar com empresas diferentes, né? E olha só que legal. Quando você traz isso, eu acho que a gente podia abrir um espaço aqui, se vocês concordarem. Se eu estiver errada, só falar, Beth, nada a ver, mudamos de rumo. Que personalização não quer dizer que só serve para um determinado público com um poder aquisitivo XYZ. Eu entendo que a personalização ela atende este propósito também de entregar, é lógico, dentro das limitações, né? De entregar para o seu cliente uma experiência personalizada dentro do orçamento que ele tem. Eu estou errada de pensar assim? De forma alguma. Inclusive, muito importante você ter tocado nesse assunto, porque a gente não quer ser nichada. A gente não quer ser colocado dentro de uma caixa. Falar, a Sal é um buffet, o Sal é um buffet que só vai atender determinado tipo de público. Não existe isso. A gente, lógico, né? A gente, para atender uma experiência, para elevar, né, o nível do evento, a gente tem uma estrutura para isso. Então, a gente tem um custo para isso. Tem um custo, tudo bem. Tem um custo para isso. Mas, volto de novo naquele ponto que eu te falei, a gente consegue pegar ingredientes simples e transformar isso em pratos maravilhosos. Por que não caber dentro de orçamento de vários tipos de públicos? Então, assim, a personalização não atende somente um determinado público, um determinado nicho de público. E todas as pessoas, eu falo e repito, todas as pessoas merecem viver experiências. Por que não? Se eu recebo na minha casa determinada pessoa, X pessoa que tem um determinado, que vive uma classe social, eu recebo a outra pessoa, outro tipo de amigo que está em outro momento da vida, da mesma forma. E aqui, por que eu não posso levar isso também para os eventos? Sim. Por que eu não posso? A pessoa tem um sonho de realizar, encantar as pessoas, né? Muito legal. A gente consegue encantar da mesma forma, trabalhar. Por isso que eu sempre gosto de entender o que a pessoa precisa. Eu gosto de entender também qual que é o budget da pessoa também. Importante, o orçamento. E esse é um conceito muito contemporâneo, né? Quando a empresa ela se posiciona como uma parceira do cliente, ela pode virar para o cliente, e ela gera credibilidade, porque tem autoridade, falar assim, qual é o seu orçamento? Porque eu vou te entregar algo que fique dentro desse orçamento e até superar suas expectativas. Sim. Porque quando a gente não tem autoridade, a gente não consegue fazer essa pergunta. Exatamente. Porque as pessoas acham coisas, que... Né? Não, gente, é uma beleza. Facilita demais. E você ser transparente também, né? Falar, olha, vamos lá. Porque é o seguinte, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma, não tem problema nenhum você ter esse contato direto, porque eu falo o seguinte, os buffets hoje estão ficando uma coisa meio fria. Entrega um determinado evento,
de repente você não sabe quem são os donos às vezes, eles nem aparecem em determinadas festas, e estão lá os funcionários. A gente faz questão de estar em todas, e eu falei com a Beta, independente do tamanho que a gente atingir, a gente faz questão de ter esse cara a cara. Porque é muito importante, gente. É muito importante você ter essa troca, até mesmo no dia do evento, a proximidade com o cliente. Eu percebo que essa intenção ela é super válida. Em algum momento que a gente entende que vocês estão assim, num momento ascendente de crescimento, eu entendo que isso nem sempre vai ser possível, mas a gente consegue minimizar esta falta dos donos em todos os eventos, não tem como com participação em algumas etapas dos eventos. Dos processos. Igual, por exemplo, a gente chegou num momento em que em um dia a gente tinha 3 eventos. Então, assim, não tem como todo mundo estar nos 3 eventos. Mas você se fazer presente... Sim, no briefing, no treinamento da sua equipe, lógico. E às vezes você não precisa estar ali presente na execução. Você pode dar uma passada lá. Exatamente. Então, assim, exatamente. A gente acha isso bem importante. É muito importante. Faz muita diferença. E eu acho assim que daqui para frente vocês vão poder cada vez mais colocar toda esse desejo de atender a missão para a qual, né, a Sal foi colocada no mercado, de ter de ser um buffet que traz uma experiência única, a partir do momento que vocês estão se permitindo atender a diversas demandas, né? Desde festas de 60 anos, passando por lançamento de produtos em empresas, festas que têm um público mais jovem, com uma comemoração de bodas, que quando você começa a entender que, independente da razão para a qual a festa vai acontecer, vocês não vão mudar o fato de que cada pessoa que estiver lá vai ter que sair de lá pensando assim, que bom que eu estava aqui, porque aconteceu uma coisa que fez diferença. E aí eu queria trazer uma coisa que é comum à maioria das pessoas para qualquer classe social, que é um hambúrguer, né? E como é que vocês estão trazendo uma experiência de hambúrguer de uma forma diferenciada? Eu vou introduzir, depois eu vou deixar com a Beta. Tá. Vou também chegar um pouquinho lá atrás, porque tem uma determinada fase dentro do desafio, que é o brainstorm, que é a chuva de ideias, né? E a gente teve, e todo mundo vai falando alguma coisa, a gente vai anotando e vai nisso, né? A chuva de ideias, 100 ideias mirabolantes dentro da minha cabeça, que já tem 1 milhão. E aí, 1 milhão e 100. 1 milhão e 100. E em um determinado momento eu fico pesquisando muita coisa também, vi um congresso de buffet, falei, olha, tem coisas que a gente precisa se especializar melhor. A gente foi num congresso de buffet em São Paulo, no Alphaville, e foi com um dos melhores buffets de São Paulo, tinha pessoas muito capacitadas, e dentro dos fornecedores que estavam ali desse congresso, a gente teve um insight, assim, porque tinha o do chefe, que é um cara que faz... Do chefe, isso. Ele faz blends de hambúrgueres, atende várias hamburguerias e tal. E ele levou uma caixa climatizada lá pro evento, e eu achei muito interessante. Eu voltei e falei, Beta, esse negócio é bom, viu? E em uma determinada época da minha vida, eu tive uma hamburgueria. E eu falava com a Beta... A gente sempre aproveita as experiências, né? Incrível. Nenhuma experiência em volta, nenhuma. Abraça as coisas que, assim, de repente, você vai aproveitar isso de alguma forma na sua vida. Meus avós falavam comigo que o mundo pode tirar tudo, menos o seu conhecimento. O seu conhecimento. Legal. E assim, eu sempre cresci ouvindo isso. Então, e parece que na minha vida, né, Beta, as coisas acontecem. A Beta, às vezes, fica assim, gente, como é que pode? E eu tinha falado com ela da hamburgueria, que era uma coisa que eu gostava muito, mas que eu tinha deixado de stand-by na minha vida. E eu tinha todos os equipamentos, inclusive. Tanto eu deixei de stand-by que eu falei, não vou mexer nisso aqui, não vou perder, não vou repassar, porque um dia eu vou retomar isso aqui. E, gente, hambúrguer é uma paixão, nem é nacional, é mundial. É mundial. Quem não global, gosta, intergaláctica. E aí eu pensei, gente, mas como que eu vou colocar um hambúrguer na
fermentação. Nossa, isso aqui tá vai ficar meio contraditório, como é que faz? Mas essa ideia é genial, é muito legal. Beta, nossa, eu gostei demais. E aí? Aí eu já tinha experiência com hambúrguer, eu falei, olha, eu acho que tem que ser somente um tipo. A gente não vai sair vendendo, não vai ser uma hamburgueria. Porque não era a ideia não de vai ser uma ser um hamburgueria de delivery. forma alguma, Não vai ser um delivery, mas a gente vê a necessidade também de uma coisa mais ágil, de uma coisa que seja prática e que seja barato. Para atender principalmente corporativos. Sim. E que seja uma experiência, E que né? seja também uma experiência. Que é aquilo que a gente falou lá que vocês não querem deixar de entregar sob qualquer circunstância. O hambúrguer De jeito sempre nenhum. existiu, né? Só que a Sim. gente trouxe de uma forma diferente. E aí, naquilo, eu já não sabia onde que ia introduzir. E aí surgiu uma festa de aniversário. Eu falei, nossa, eu vou oferecer para essa festa de aniversário. Eu falei, Beta, e não vou fazer somente entregar a caixa, não. Vou fazer o Momento Burger Box. Porque era uma festa de aniversário que você sabia que ia ser longa. Ia ser longa. E assim, Isso, festa longa. é uma festa de aniversário longa. A gente já ia fazer o buffet. A gente fez o buffet nesse A gente fez dia. o buffet. Vocês Seria estavam um pensando upgrade, assim, na seria o auge da experiência festa. daqueles convidados que ficaram até o fim da festa, é isso? Exatamente. Sabe aquele momento da que festa tem? da pista de dança, né? Aqueles que ficam na pista de dança Que eternamente. esqueceram de comer, inclusive. Que às vezes não come. E, gente, eu penso por mim também. Eu sempre penso assim, nossa, eu vou em determinada festa, aí eu sou também da turma do fundão e que vai beber e tal. Come pouco. E aí come pouco e depois no finalzinho fala assim, nossa, vamos Ai, no eu tô com McDonald's. fome, Vamos fazer isso? Bom, eu sempre, gente, sempre aquela parada do McDonald's. E você vê, gente, que todo mundo que vai pra festa sempre vai ou pro podrão, ou pro McDonald's, ou pra alguma coisa, sempre vai comer. E, gente, McDonald's é gostoso, mas não é uma coisa saudável, né? Vamos combinar. E a gente trabalha com pão de fermentação natural, com blend bovino. A gente faz o blend assim, maravilhoso. Então, assim. Um molho artesanal que um molho artesanal. E aí eu peguei e falei com a Beta, vamos introduzir isso, igual o momento shot, que tem o momento das festas de 15 anos, da festa de casamento, tem o momento shot. Que o pessoal vai apagar as luzes e de repente aparece os barmans com um shotzinho, tem a música do momento. Aí eu peguei e falei assim, e eu já sei, a música que ficou marcada para mim lá naquele congresso, toda vez que eu escuto a música eu lembro do congresso. Eu vou pegar essa música, toda vez eu vou lembrar dessa caixa. Então a gente colocou uma música que toda vez que a gente escuta, a gente lembra da Burger Box. E virou o momento realmente Burger Box. E a gente entra com a caixa, seja na pista de dança ou algum momento que o cliente escolheu para a festa. E aí a gente abre a caixa, a gente faz efeito, tem uma performance. Né? Aí entra todos os garçons com as Coca-Colas. Às vezes o cliente pede Coca-Cola, aquela... A música que a gente associou. Com o momento do box. Ou seja, aquelas velhinhas que experiência. Aí a música que já chega, os garçons com as bandejas, com as Coca-Colas de vidro e com batata. Aí abre a caixa, né, gente? Depois eu vou deixar o Instagram para vocês acompanharem. A caixa que é super instagramável, que é uma caixa que está escrito só Burger Box, então ninguém entende o que é. E na hora que abre, está escrito é quente, é seu, é rápido, é quente, é seu. Sem fila, sem fila, alguma coisa assim. E aí, a hora que abre a caixa, a gente faz o efeito também com fumaça líquida, que é muito legal. E a caixa é aquecida, né? Então, olha só que legal, de uma coisa simples, fazer alguma coisa inesquecível. Eu acho que essa é a grande marca da Sal, né? E agora a gente está levando a Burger Box para eventos grandes, que é, por exemplo, shows. Festivais, né? Porque a gente tem esse slogan, né? A Burger Box chegou, a fila acabou. Porque, muito legal, se você vai para um show, aí de repente você está lá assistindo, você não quer perder os melhores momentos do seu cantor preferido. De repente você sai, você tá o quê? Com fome? Sempre. Aí filas quilométricas para você comprar, às vezes, um hambúrguer, que o cara vai estar lá na chapa fazendo. A Burger Box não, a gente tem capacidade de entregar 1000 hambúrgueres, que vão ficar em todas as caixas, a pessoa só vai chegar lá, pagar e pegar um hambúrguer quentinho, maravilhoso. Que é uma experiência excelente, considerando as condições que poderiam, né, ao invés de você ficar numa fila, ao invés de você ficar esperando e tal, você tem... na hora. Muito legal, muito legal. E eu acho que, assim... O que é desenvolvimento de um posicionamento de mercado? É exatamente isso, né? E quem é que faz isso? É o empreendedor. E uma coisa, assim, que nós conversamos muito ao longo dos 7 meses, e que é o próximo salto da Sal,
é estar cada vez mais permitindo que vocês, embora estejam participando dos processos, estejam com tempo livre para poder enxergar Sim. aonde que a Sal pode continuar se diferenciando. Porque se você estiver direto na operação Cortando o tempo pimentão, todo sobra cortando tempo pra pimentão, isso. É. né, não sobra tempo para isso. Uhum. E assim, é muito claro hoje em dia pra gente. É importante a gente falar de cortando pimentão, é uma piada interna, né? Porque a Beth sempre falava, gente, vocês vão ficar lá cortando pimentão até quando? É. Porque a gente também, né, gente, todo mundo que passou aí, que abriu uma empresa um dia na vida, No começo a gente sabe faz que de no tudo, não começo tem você jeito, faz né? de tudo, desde a compra, desde picar pimentão, desde embalar, entregar, fazer orçamento, é tudo, tudo. então, mas olha só que legal, né? O que as meninas estão trazendo, e acho que é importante para quem está nos escutando, é que dentro do desafio você vai poder ter, em vários momentos, um olhar do seu tempo empregado no seu negócio para entender onde de fato você faz diferença em todo o processo. Uhum. E eu acho que isso veio de uma forma relativamente leve para vocês. Embora elas, naquele primeiro momento, fossem as responsáveis por comprar, por transportar, por transformar, por montar, por desmontar, por ouvir o cliente, Sim. por vender, por receber, por cobrar, todas as funções. Aos poucos, dentro da metodologia, foi ficando bem claro aonde vocês eram essenciais. E aí que eu acho que faz muita diferença, quem está nos assistindo, entender que crescer com qualidade é entender para onde você vai delegar, contratar pessoas que vão aos poucos substituindo todas Sim. essas funções que vocês fazem. Sim. Então, eu acho que isso é Para um você negócio. investir a energia em outras Exatamente. coisas, né? E isso faz parte de uma metodologia, porque quando você começa a vivenciar a metodologia, você absorve isso, Uhum. não como um peso, mas como uma forma de se É uma libertar. libertação, na Não verdade. é? Não é um peso, é uma libertação. É Não, o desafio incrível. é tão incrível, Beth, que assim, a gente, se você para assim, pra ver de fora, Sim, se você vê de fora seu desafio e pensa nele como um todo, você fala assim, nossa, meu Deus, como que eu vou fazer isso aqui? De repente, quando você está dentro dele, as coisas vão fluindo de uma forma tão leve, mas tão leve, quando você vê, você já está fazendo. sim, porque a ideia é trazer para a prática as melhores práticas das pessoas que hoje nós olhamos e admiramos E a gente como admira, empreendedores sim. bem-sucedidos. Sim. E é uma coisa que tem muito a ver com a Sal, a essência da Sal tem muito a ver com a essência do desafio, que é fazer o básico bem feito sempre, que vai ao encontro do início da nossa conversa aqui, Sim. né? A comida bem feita está lá dentro das panelas, mas eu posso trazê-la para uma apresentação Uhum. que coloque num outro lugar. Eu Sim. posso entender, do ponto de vista nutricional, qual é a melhor combinação desses ingredientes. Eu Uhum. posso entender, do ponto de vista da minha profissão, quais são os momentos que eu tenho para aproveitar determinados ingredientes de acordo com a época do ano, para não onerar a conta para o meu cliente, eu entregar um negócio maravilhoso, porque, por exemplo, fruta, legume e verdura são infinitamente melhores, não só do ponto de vista do custo, Uhum. mas do sabor quando eles estão na época certa, não é Com verdade? Sim, quando certeza. estão na Sazonalidade safra, não tem conta dúvida. muito. Não é muito mais E gostoso? a gente Então, precisa contar com isso, né? Para poder elaborar os exatamente. menus. Então, agora olha que legal, olha o que você está trazendo, Beto, o quanto que isso é importante. Uhum. Quando eu falo assim, a gente precisa contar com isso para poder elaborar os menus, Uhum. essa é a presença que a gente não pode abrir mão das profissionais que vocês são. Uhum. Porque a hora que a coisa vai sendo feita só a toque de caixa, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer, você perde a sua essência. Sim. Exato. E se diferencia, você deixa de ter aquela diferenciação Uhum. que é da experiência. E aí eu queria trazer um ponto que foi dito que eu nem sabia, eu fiquei sabendo agora e eu queria evidenciar um pouco, porque você falou assim, eu já tive floricultura.
eu já tive loja. Sim. E olha o quanto isso faz diferença na hora que vocês entregam aquelas mesas que não tem explicação a beleza. Outro dia eu estava Total. vendo os potinhos de, não sei se era Eram umas fruta. berrines de Gente, confite, eu tomate, fiquei encantada com creme porque azedo. Faz toda a diferença. Gente, é um tomate. é lindo. É um tomate, mas A só de delicadeza estar da lindo beleza, daquele sim. jeito, o gosto já é melhor. Exatamente. Eu sempre falei com as pessoas que trabalharam na e minha aí a casa, a gente gente vai- primeiro come com o olho. É, e é real E isso demais. quando é chato às vezes ficar falando de experiência, mas é isso. E por que não pode caber para todo mundo, entendeu? Por que não pode ser acessível para todo E o mundo? cliente Pode. percebe esse cuidado. É um diferencial enorme. Demais. É. E aí é que eu queria que vocês trouxessem essa fala, porque no Brasil, especialmente, nós temos uma cultura que associa coisa bonita e boa com coisa cara, que não necessariamente precisa estar associada. Vocês concordam? Completamente, Super. faz todo sentido. Super. Aqui, o mesmo prato de feijoada que você pode comer em qualquer restaurante, se você tiver um pouco de cuidado, querer entregar, se essa for a visão da sua empresa, você coloca o mesmo prato de feijoada com o mesmo custo de uma forma completamente diferente para o seu cliente. Então, assim, volto naquela frase que eu falei. Cozinhar com ingredientes nobres, entregar ingredientes nobres é muito fácil. Agora, você pegar ingredientes tão simples, transformar isso e encantar seu cliente é diferente. Uhum. Então, você pode fazer isso. Isso é você trazer uma experiência diferente, porque você come com os olhos, o olfato, o paladar. Então, a gastronomia hoje virou realmente uma experiência. Então, assim, o visual conta muito, o gosto conta muito, o cheiro conta muito. Então, aquilo ali todo acaba sendo uma imersão, assim, para o seu cliente. Por exemplo, quando eu faço um jantar, eu tenho que pensar em todos os detalhes, que eu quero contar uma história naquele jantar. Sim, inclusive até entender, por exemplo, que determinados pratos vão te trazer o resultado se as pessoas respeitarem os horários, Sim. né? Porque isso deve ser um problema para vocês, né? Sim. Nesse último final, duas semanas atrás, teve o aniversário da minha neta de 10 anos e foi muito legal porque ia ser durante o dia, ia ser uma festa que ia ser das 13 às 18 horas. Uhum. E a gente não queria fazer almoço, porque para 10 anos não é isso que pega. Então, se resolveu chamar um desses experiências de pizza, e foi super legal, porque é uma pizza maravilhosa. Mas nós estávamos comentando, a minha filha e eu, que a falta de comprometimento com o horário, às vezes compromete a sua entrega. Porque a partir do momento que tem uma pessoa que chegou um convidado, você concorda que você precisa começar a servir? Exatamente. Sim. E aí desanda tudo. E isso é tão interessante, porque tinham atrações também. Tinha um mágico e tinha uma pessoa que ficava com as crianças fazendo umas gincanas. Foi uma coisa muito legal. Para essa idade de 10 anos foi muito legal. Só que houve um atraso tão grande por parte de uma parte dos convidados que o horário das rodadas de pizza entrou na apresentação do mágico. E não podia, porque você não dá para servir. Sim, sim. Você imagina, o mágico, ele é sensacional, o mágico. Já que foi lá. aconteceu isso com a gente também, Já. né? Recentemente. Então, você pensa, o mágico tentando fazer o trabalho dele, que é uma experiência incrível, e a pizza sendo servida porque as crianças estavam com fome, mas não tinham chegado antes. Sim. Olha só, Agora tem que ter um jogo de cintura Tem que muito, rebolar muito para grande. conseguir. né? Eu acho que isso atender, também né? faz parte da experiência, né? Até no sentido de educar os clientes. Isso faz sentido que eu estou falando para vocês? Faz Total. muito sentido. E é uma coisa que a gente... Mas esse imprevisto acontece algumas vezes, assim. Pois é, mas aí você não acha, Beta, que, por exemplo, a depender do briefing, quando você está conversando com seus clientes, esse é um assunto que pode ser trazido, né? E aí você vai falar assim, olha, nas suas festas, né, os seus convidados costumam chegar mais ou menos Atrasar, juntos, ou eles vão chegando em blocos com diferença de 2 horas? Porque isso faz... Isso muda a logística do evento. Exatamente. E é muito importante, eu trouxe um tema muito importante, que é até legal para vários buffets, que muita gente não se atenta a isso. E a gente tem que, assim, tudo, gente. Às vezes a gente aprende e morre burro, né? Porque a gente tem coisas, igual, por exemplo, que
que já aconteceram com a gente, mas a gente nunca se tentou e falar assim, e aí, como é que é? Como que tá sendo o horário dos seus convidados? E a maioria, eu falo também como cliente também, né, que contrato buffets. Nenhum buffet nunca me perguntou isso, para ser sincera. Porque, olha bem, se você tem esse cuidado, e eu acho que faz parte da experiência, você pode sugerir e falar, olha, de acordo com o hábito dos seus convidados, eu vou sugerir um cardápio que não fique comprometido caso haja um atraso. Porque tem determinadas coisas que ficam comprometidas na entrega da qualidade, isso concorda? é muito bom ser alinhado antes, até porque isso depois compromete o nosso trabalho. Exatamente. Porque já aconteceu com a gente de eu combinar com a anfitriã, de falar, olha, o jantar vai ser servido tal horário, combinado. Então tá, às 20 horas a gente vai servir o jantar. Ok? Ok. Dela chegar lá na cozinha e falar, ok, pode servir. E todas as convidadas dela levantaram e falaram, então tá, vamos fazer aqui o nosso amigo oculto, né? Aconteceu isso com a gente. Ai. Vamos fazer o nosso amigo oculto. Só que era um jantar que era servido empratado. Todo mundo deixou a comida esfriando, depois falou, e foi fazer amigo oculto. Fria. Foi fazer amigo oculto. Então, assim, gente, mágica a gente não faz. Então, mas olha que experiência importante que vocês estão trazendo. Por isso que eu acho que quando a gente pensa em posicionamento de uma empresa dentro do mercado, a gente tem que ir gerando autoridade. Exatamente. E a sua autoridade vai poder te levar a um ponto de conversa com os seus clientes até nesse sentido. E eles vão te agradecer pelo cuidado. Exatamente. Porque o cuidado faz parte dessa experiência. E isso quem trabalha com alimentação sabe, tem que trabalhar com o público. Gente, é assim, desafiador o tempo todo. Por exemplo, hoje em dia, quantas festas que acontecem, seu casamento vai ser assim, né? Em ambientes de praia, né? Em climas quentes. Olha o quanto isso compromete a entrega. Eu acho que super compromete. Esses dias eu ouvi de uma amiga, falou, nossa, eu fui num casamento que era em praia e tal, mas eu passei mal, eu já tava culpando o buffet, entendeu? Já tava culpando o buffet, que ela passou mal. Assim, situação, né? É o que demais de um evento num salão de festas com ar-condicionado. Então, olha, e a gente trabalha muito, a Beta falou uma coisa muito importante, que é até importante eu falar também, que a gente trabalha com cardápio inteligente. Tanto para o cliente, para atender bem o cliente, quanto até para a questão de custo para ele e de retorno para a gente também. Sim. Isso é muito importante. E trabalhar logística de tudo. Logística de tudo. A sazonalidade que a gente falou é muito importante. E o conhecimento, né? Porque aí, quando você pega, por exemplo, a soma do conhecimento de vocês, que vem de fontes diferentes, mas que vão se juntar no resultado dessa experiência, ela vai trazer o conhecimento que vai falar, olha, para esse clima, isso que você está querendo não funciona. Essa ilha de saladas vão ficar todas murchas. Então, são coisas, é um negócio assim tem que pensar o tempo todo. E para também, eu falo, né, trabalhar com pessoas é desafiador, eu recebi um pedido de orçamento também, que a menina está querendo fazer um evento mais pro finalzinho do ano, vai estar quente. Ela falou que era um rodízio de caldo. Rodízio de caldo no verão? Eu peguei no verão. Eu peguei e falei, olha, você não pensou em uma outra coisa, tem que ter toda delicadeza também. Ter cuidado. Ter cuidado. Porque eu falei, olha, eu não acho, talvez você tá pensando agora porque tá quentinho, tá frio, você tá querendo algo quentinho, mas na data do seu evento, não acho que... eu não acho que vai ser muito legal o cardápio de caldos. Então, essa questão é muito importante também, de você entender e de você também saber como falar e direcionar o seu cliente para determinado cardápio que seja específico para aquele determinado dia. Então, e aí a gente já... Você vê como passa rápido? A gente já tem 1h30 já que a gente tá aqui, olha só. E a gente vai se direcionando agora para encerrar, mas olha que interessante, né? Tudo que nós estamos trazendo volta... lá no início, né, de quais são as habilidades de cada uma de vocês, de como construir uma empresa que é um buffet, que traz uma experiência diferenciada e de como fazer uma base sólida, até amparada por um curso que acompanhou vocês desde o início na formação dessa experiência de trazer um buffet para se destacar num ambiente onde tem muitos concorrentes, inclusive concorrentes muito bons, muito bom, né? Sim. E aí é que a gente começa
a trazer, começa a trazer não, né? Confirma o que eu venho trazendo na conversa do empreendedor aqui nesse podcast, a importância das pessoas se prepararem para ser diferentes no mercado. E quando eu falo diferente, não é diferente porque você está vendendo calça de 3 pernas. Já falei isso para vocês uma vez, né? Vamos fazer inovação. Quer inovar calça de 3 demais, pernas. né? Não, não é isso. Mas vamos fazer de uma forma diferente, e encontrar um lugar onde as pessoas falem assim, olha, eu não preciso fazer a festa que o meu primo, que é trilionário, fez com a Sal, porque não é o meu orçamento, mas eu não abro mão da Sal e vou trazê-la para mim para ver dentro do meu orçamento o que a Sal pode me entregar de experiência. E é importante exatamente falar isso. E a gente quer que as pessoas entendam isso, que a gente está aberto e a gente está aqui justamente. E eu falo assim, é o meu propósito de vida, inclusive, porque eu acho assim, há muito amor na gastronomia. Quem cozinha, principalmente como profissão, tem que amar muito o que faz. Sim. E assim, você proporcionar isso para o outro, além de ser muito gratificante, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu falo, você deu esse exemplo, eu vou fazer uma festa milionária com a Sal, e a pessoa pegou aquilo como referência, não, peraí. Eu quero fazer uma festa, mas dentro das minhas condições, eu quero que as pessoas se sintam acolhidas, que a gente vai entender essa situação do cliente, vai entender, a gente vai estar aberto a ouvir para entregar aquilo. Porque a gastronomia é isso, é amor, entendeu? Se você pega ingredientes que são um menu inteligente, eu vou conseguir colocar dentro do orçamento daquele cliente. Então, e é isso que eu acho que é o grande diferencial da Sal. Ela não ficar restrita a uma caixinha, que foi uma expressão que você usou logo no começo da conversa, somando a experiência de vocês, que é riquíssima, e dando a abertura para o cliente ter liberdade, não ter vergonha de chegar até vocês e falar assim, esse é o meu orçamento. Porque você falou que a sua avó falava isso, né? Tanto conhecimento você não perde, como a possibilidade de trazer para o ambiente da culinária orçamentos de todos as possibilidades. E o meu propósito dentro da Sal, para ser bem honesta, é fazer com que aquilo que as pessoas veem que são coisas mirabolantes na internet, nossa, meu Deus do céu, que comida chique. Não, gente. Essa comida é acessível para qualquer pessoa. E a gente quer fazer chegar ao máximo de pessoas possível. Entendeu? Com essa beleza, com essa entrega. Sem aquele rótulo de a Sal não é para mim, né? Sem isso. Eu acho que isso é muito legal. E assim, os buffets hoje são muito nichados. Nossa, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer um evento com fulano. Pode não fazer com fulano, mas a gente consegue fazer uma entrega maravilhosa. Peraí, lógico que a gente comentou, né? Pra gente fazer uma entrega perfeita, a gente precisa de uma certa estrutura, né? Tem que caber dentro daquilo, que a gente não faz milagre, óbvio. Mas a gente quer, o meu propósito eu quero entregar comida bonita, gostosa, saborosa, que as pessoas se sintam acolhidas, que vivam uma experiência, que falam, meu Deus, isso aqui foi feito para mim realmente, ao máximo de pessoas que eu conseguir. Sim. E que faça diferença na vida da pessoa, né? Porque a comida é amor, gente. E eu entendo que vocês conseguem fazer isso porque vocês hoje estão preparadas lá na base. Porque você só consegue fazer isso quando você tem segurança. O que é preparada na base? Quais são os processos que eu tenho que dominar? Quais são os fornecedores que eu tenho que acessar? Não tem passo demais. Qual é o treinamento que eu tenho que dar para minha equipe para ela reproduzir, independente de eu estar lá o tempo todo, não, né? aquilo. E aí eu sinto assim, eu me sinto muito feliz de alguma forma ter participado dessa base sólida para vocês chegarem aonde vocês já estão e onde irão alçar voos ainda maiores através da metodologia do desafio, que é irritantemente simples. E falou a frase certa, irritantemente irritantemente simples. Não tenha dúvida, assim,
da sua contribuição. O Nossa, desafio empreendedor para a gente foi um divisor de águas mesmo. E para quem acha, inclusive, que eu tenho que estar com uma empresa já, com tantos números de funcionários. Nossa, mas eu vou entrar no desafio, mas eu não tenho ainda nada estruturado. Muito pelo contrário, a gente começou do zero. E isso fez toda a diferença. Pra gente, eu nem sei falar, né? Se o ideal, pra gente foi o ideal começar a SAL com o desafio junto ali, né? Então, Beta, essa é uma Não sei se é o momento pergunta. certo, Então, né? essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem pra Aham. gente. E eu vou te falar como instrutora, né, como sócia do desafio. Como a nossa base é fazer o simples bem feito, sempre com consistência, em qualquer momento que a empresa, em qualquer nível de maturidade que a empresa tiver, ela vai ter esse retorno pela própria metodologia. Para o instrutor, pegar a empresa estruturada, ele tem alguns caminhos que ele já pode ajustar, olha, isso aqui. Talvez em alguns momentos possa parecer mais fácil. Mas, por outro lado, pegar uma empresa que está se estruturando e ver que se as pessoas fizerem o simples bem feito, elas vão chegar Funciona, né? muito rapidamente no Sim. resultado, é extremamente gratificante. Então, não tem momento certo. Não tem momento Só certo. tem uma coisa que em nenhum momento vai servir para o desafio. Pessoas que acreditam que não podem melhorar alguma coisa. Pessoas que têm uma dureza, uma inflexibilidade tão grande que elas acham que não possam melhorar. Então, Sim. qualquer pessoa que tenha uma crença de que tudo na vida pode ser melhorado, em qualquer momento que vier para o desafio, vai poder desfrutar Sim. da confirmação de que é uma crença que dá certo. Então, E uma coisa basicamente que eu é acho que é até isso. importante eu falar aqui, Beth, é o seguinte, que o desafio não foi só nessa questão empresarial, sabe? E que eu entrei, inclusive, até sem saber que o desafio pega muito cunho comportamental. Total. E é total. Total, mudança de Isso comportamental. total, comportamento, mudança né? de comportamento. E exatamente. hoje eu vejo em todas as esferas da minha vida, né? Então eu vejo pessoas que chegaram para mim e falaram, até dentro de casa mesmo, falaram, olha, nossa, tô vendo você uma outra pessoa hoje em Eu também dia. aconteceu isso comigo. E a Beta mesmo, que tá a pessoa mais próxima de mim hoje, eu falei, Beta, eu tô chocado tanto que você, eu vendo assim de fora, o tanto que foi um salto assim. Hoje eu vejo uma mudança de comportamento gigante nela. Sim. Enorme. E é assim. isso, não foi só no profissional, no pessoal também, né? Porque não tem E as como pessoas separar as duas notam. coisas. Porque assim, ó, nós respondemos pelo CNPJ e respondemos pelo CPF, né? Que é o profissional e o pessoal. Aham. Mas você é uma pessoa. Sim. Então, não adianta você falar que você se comporta na Não tem sua como vida dissociar, pessoal de uma forma e na sua vida profissional de outra, porque isso não é verdade. E eu não acho que as pessoas falam isso mentindo. Eu acho que elas não enxergam. Então, quando a gente traz o grupo para o desafio, qualquer pessoa minimamente observadora vai notar que alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa que está mudando. Sim. E é uma Sim. mudança para sempre. Por isso que a gente fala que a maioria dos nossos clientes, eu não falar 100%, porque isso não é verdade, cresce muito mais ainda depois do desafio, porque já está com todos os botõezinhos É uma viradinha de chave. ajustados aqui, ali. E também, à medida que você vai se expondo a um desafio e você consegue atingir o seu objetivo, você se fortalece. Então, a sua autoconfiança, a sua crença na sua capacidade e a sua determinação para se colocar em lugares ainda mais desafiadores aumenta. E é um processo que não termina, né? E para nós, é isso que a gente busca. O que a gente busca é mudança de resultado através da mudança de comportamento. Essa é a essência do desafio. E eu fico feliz de ver os olhinhos brilhando de vocês duas, concordando que foi isso que aconteceu com vocês. E daqui para Total. frente vai ser cada vez mais. Então, assim, a casa continua aberta. Nós, inclusive, estamos lançando
outros produtos do Grupo Desafio são ofertados, serão aos poucos ofertados para clientes que passaram pelo desafio e querem fazer uma reciclagem em outro momento. E depois a gente vai lançar também produtos específicos para grupos específicos, mas sempre com a base comportamental como o nosso foco. E fica o convite para vocês, olhando aqui para essa câmera, colocar, falar como seguir a Sal, como entrar em contato com vocês. Fiquem à vontade. Beth, queria te agradecer o convite, foi maravilhoso, como sempre, né? Desafio Empreendedor, sim, foi revolucionário para a gente. E eu sou suspeita para falar, né? Mas eu sou também um exemplo vivo disso aqui, que eu participei e recomendo para todo mundo. Mas sem mais delongas, gente, a gente está aqui morrendo de fome, inclusive, só falando de comida, mas a gente quer colocar, vamos colocar à disposição de todo mundo. Sigam nas redes sociais, @salcozinhacontemporânea. Lá na bio tem o link que direciona já para o WhatsApp. A gente tem um atendente que vai fazer esse primeiro contato, depois vai ser passado para a gente faz questão de atender o máximo de pessoas que a gente conseguir. E essa ideia que a gente está sempre falando é levar comida boa, gostosa, bonita para o máximo de pessoas que a gente conseguir. E é para todo mundo, a Sal é para todo mundo. E fica o nosso agradecimento. Obrigada, meninas. Quero agradecer a Beth. Fala, meu bem. Mais uma vez, foi maravilhoso, foi divisor de águas pra gente conhecer o seu conhecimento. Eu sempre falo com a Cá, gente, a Beth, a gente pode escutar ela falando assim, dias. A gente poderia gravar esse podcast, inclusive, durante o dia todo. Então, que encontro maravilhoso que tivemos, né? Essa jornada aí de 7 meses. Foi muito gostoso. Foi muito bom. E eu queria passar o @ da Bibox também. Sim. Bibox Burger. Segue a gente lá no Instagram. A musiquinha vai ficar igual um chiclete também na cabeça de vocês. O Momento Bibox é, assim, espetacular. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, entra lá, faça o orçamento com a gente. Maravilhoso. E uma pitadinha de sal. Isso. Adorei. Meninas, super obrigada. Obrigada, Beth. Eu amei ter vocês aqui. Foi uma conversa deliciosa, em todos os sentidos. Foi muito bom. E a gente vai repetir. Vamos, tá bom? vamos sim. Vocês vêm contando as novidades. Tá joia. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, pessoal. Assistam inteiro aí esse episódio que vai ser muito gostoso. Literalmente.